FUVEST 2012. Já começa com uma imagem bem interessante, onde tem uma barra de 30 centímetros, está aqui, que está encostada aqui num ponteiro, onde aqui tem umas medidas. Vamos ver o texto. Para ilustrar a dilatação dos corpos, um grupo de estudantes apresenta, em uma feira de ciências, o instrumento esquematizado na figura acima. Nessa montagem, uma barra de alumínio com 30 centímetros de comprimento está apoiada sobre dois suportes. Tá aqui. Você vai, mesmo que está desenhado, você vai entendendo o texto associando a imagem. Trabalha a sua interpretação. Tendo uma extremidade presa ao ponto inferior do ponteiro indicador, uma extremidade presa ao ponto inferior desse ponteiro indicador, e a outra encostada no anteparo fixo. O que significa anteparo fixo? Significa que esse anteparo não sai do lugar, ele está meio que pregado aqui no chão. O ponteiro pode girar livremente em torno do ponto O, ou seja, o ponteiro gira em torno desse ponto, como se o prego estivesse aqui. Observe que ele vai ser, quando isso aqui dilatar, ele vai ser empurrado aqui, mas ele gira em torno desse ponto, aqui que ele está preso. Tá? Isso é importante. Sendo que o comprimento de sua parte superior é 10 centímetros e o da inferior é 2 centímetros. Isso aqui nem precisa estar escrito porque está na imagem, mas é legal ter essa redundância, né? Está escrito aqui e desenhado na imagem. Se a barra de alumínio inicialmente a temperatura de 25 graus Celsius for aquecida a 225 graus Celsius, o deslocamento da extremidade superior, aqui vem o que a questão quer, ó, do ponteiro será aproximadamente de, note a DOT, coeficiente de dilatação linear do alumínio, 2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Bom, entender o que está acontecendo, eu acho que não é a parte mais difícil. Mais difícil vai ser calcular realmente esse deslocamento. Mas vamos primeiro entender o que está acontecendo. Essa barra vai ser aquecida. Quando um objeto é aquecido, ele dilata, ele vai crescer. Ela não pode crescer para a direita, porque aqui ela está sendo segurada por uma barra, um anteparo fixo. Então todo o crescimento dela vai ser para a esquerda, empurrando o ponteiro. Se ela cresce um pouquinho aqui para a esquerda, ela empurra o ponteiro. E o ponteiro gira em torno do O. Né? Vai girar em torno aqui do O. Isso não ficou muito bom não, peraí. Vou tentar de novo. Aqui. Né? Quando ela cresce, ela empurra esse ponteiro aqui, um pouquinho. Por que aproximadamente? Porque na verdade ela está presa aqui, eu não desenhei direito, mas o ponteiro talvez, como ela vai dilatar muito pouquinho, né? Dilatação normalmente é uma quantidade muito pequena, pode ver que as alternativas estão nos milímetros, e o milímetro nem é do dilatação, é de quanto esse ponteiro andou, né? Tem um aproximado aqui, porque na verdade vocês vão ver que eu vou fazer um arredondamentozinho. Mas então entender o que está acontecendo não é o mais difícil. Isso aqui dilata para esse lado esquerdo, porque aqui para o direito ele não pode, então toda dilatação vai ser para o lado esquerdo. Quando ele cresce, empurra um ponteiro. Quando ele empurra esse ponteiro, aqui embaixo, a ponta de cima vai se deslocar para a direita. Tá? E ele quer saber quanto que é esse deslocamento. Essa é a pergunta. Quanto que é pode ver que é um arco. Né? Isso aqui é um arco. Vou chamar de X o comprimento desse arco. Tá. Então, primeiro passo, agora como que eu determino o comprimento desse arco? Primeiro eu vou calcular quanto a barra dilatou. Para isso eu preciso lembrar do coeficiente da dilatação linear, da equação da dilatação linear. Ou variação de comprimento, vou colocar. Variação do comprimento. Dilatação. A equação que dá a variação do comprimento em uma dilatação é o ΔL igual, ΔL é quanto variou o comprimento, L0 depende do comprimento inicial, vezes o alfa, que é o coeficiente, quão veloz ou quão pouca temperatura ele precisa para dilatar.
L0 vezes alfa vezes a variação em temperatura, Δθ. Vamos aplicar? Porque aí eu vou achar quanto foi isso aqui, ó. Esse é o ΔL. Vamos lá. ΔL, L0, alfa, Δθ. L0. Ah, professor, eu preciso converter para metros? Não. Se você deixa em centímetros, você encontra a resposta em centímetros. Se você converte para metros, você encontra a resposta em metros. As alternativas estão em milímetros, tá? E aqui está tudo em centímetros. Então, eu vou deixar tudo em centímetros, a priori. E se eu achar conveniente, mais para frente, eu converto para milímetros. Porque converter para milímetros agora, como que eu converto? Posso até converter, mas vai ficar alguns números meio grandes. Não é errado, você pode, se quiser, converter para milímetros. Converter para metros, SI, eu acho que é a pior opção. Se você converter tudo para metros e depois converter para milímetros no final, também está correto, ok? Eu só acho que é a pior opção porque os números vão ficar grandes. Ou, na verdade, vão ficar muito pequenos. Né? Converter para metros, eu tenho que dividir tudo por 100, ficar tudo com vírgula. Mas pode, tá? Fique à vontade. Contanto que você seja coerente. Eu vou deixar em centímetros. Só lembrando que cada centímetro tem 10 milímetros. Basta olhar uma régua. Né? A régua é milimetrada. Cada tracinhozinho pequenininho é 1 milímetro. Você pode ver que a cada 10 tracinhos pequenininhos tem um tracinho um pouco maior, que é o centímetro. Então você vê régua de 30 centímetros. Pega uma régua aqui, deixa eu ver se dá para mostrar. Né? Não vai dar para mostrar direito, mas ela é milimetrada, essa régua escolar. Essa aqui tem 30 centímetros, que são tracinhos grandes. Os tracinhos menorzinhos são os milímetros. Se você contar, você vai ver que para dar 1 centímetro, você tem 10 tracinhos de milímetro. Então, cada centímetro tem 10 milímetros. Então, você pode ver que de centímetro para milímetro, basta multiplicar por 10. Obviamente, se fosse de milímetro para centímetro, você dividiria por 10. Combinado? Voltando. Então, eu vou deixar em centímetros. O comprimento inicial da barra está aqui, ó, 30 centímetros. O alfa está aqui, no NOT e ADOT. 2 vezes 10 a menos 5. Observe que aqui é a dilatação linear do alumínio e ele fala que a barra é de alumínio. Variação de temperatura foi de 25 para 225. Então, não precisa colocar final menos inicial. Está na cara aí que variou de 200 graus Celsius. E deixa em graus Celsius porque o coeficiente de dilatação linear está em graus Celsius, a menos 1, mas é graus Celsius. Beleza. Então, vamos fazer o seguinte, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Só que aqui tinha um zero e aqui tem mais 2 zeros, tem 3 zeros, então vai dar 12.000. Vezes 10 a menos 5. Se eu andar a vírgula 5 casas para trás, quando ela não aparece é como se ela estivesse aqui, vai dar 1, 2, 3, 4, 5. Vai vir aqui na frente do 1. Então vai ficar 0,12. 0,12 o quê? Centímetros. Como ficou um número bem quebrado, eu acho que aqui vale a pena converter para milímetro. Multiplica por 10, fica 1,2 milímetros. Que foi quanto dilatou aqui. Tá? Agora que eu acho que a parte mais legal, talvez mais difícil de perceber, mas depois vocês perceberem, vocês vão ver que é legal porque é claro, depois você vê, que é lembrar da parte de geometria. Não pense que, nunca esqueça que em física você usa muito a matemática, ela é uma ferramenta imprescindível para muitos exercícios de física. Então aqui você pode ver que eu tenho, obviamente, um setor circular. Ó. Aqui não é exatamente um setor circular, porque isso aqui cresce na horizontal, né? Não faz curva. Mas como ele falou aproximadamente, e o valor é muito pequenininho, é 1,2 milímetros, um pouquinho mais que 1 milímetro, o que é natural em dilatações. Precisou aumentar de 200 graus Celsius para que a barra crescesse um pouquinho mais que 1 milímetro. Eu vou supor que esse 1,2 milímetros é meio curvo. É curvo? Não, é reto. Então, na verdade, essa curva é um pouquinho mais que 1,2? Sim. Mas aí que entra a FUVEST, que não dá ponto sem nó, como eu falei, e pediu aproximadamente, permitindo que eu fizesse essa aproximação. Como é muito pequenininho, eu posso falar que aproximadamente o comprimento do arco é o mesmo comprimento na horizontal. Tá? Porque aqui ó, você tem também o comprimento na horizontal, ó, seria assim. Você vê que do arco é maior? Agora vai chegando o arco bem pequenininho. Essa diferença entre o comprimento do arco ser maior que a linha horizontal, que liga os pontos, vai ficando pequena.
Então vai dar uma diferença? Vai. Mas é pequena, é desprezível quase. Mas por isso que ele colocou aproximadamente. Legal da FUVEST. Mas espera aí. Como que eu calculo mesmo os valores, né, as medidas de um setor circular? Vamos lembrar? Eu tenho aqui um ângulo θ, né? E aqui eu tenho um ângulo central, θ. E aqui eu tenho um arco correspondente, que eu vou chamar de C, comprimento desse arco. Como que eu calculo o comprimento desse arco? Vocês lembram? Eu pego a proporção de θ em relação ao ângulo total, que é 360. Então seria o ângulo, imagina que está em graus. Então eu pego θ por 360, se for 180, dá meio, é metade, é a proporção aqui, né? Quando eu divido um pelo outro, eu tenho a razão ou proporção. Digamos que o θ fosse 180, daria meio, ou seja, o arco é metade do comprimento total da circunferência. E multiplico, então eu pego essa razão, já que é direta em proporcional, né? Quanto maior o ângulo que eu abro aqui, maior é esse arco. Até que se eu abrisse 360 graus, daria o arco inteiro, daria a circunferência inteira, que é 2πr o comprimento. Então essa seria a equação caso eu tivesse o θ em graus. Caso eu tivesse o θ em graus, eu teria essa equação aqui. Vamos avançar um pouquinho. Vamos supor que esse θ está em radianos. Se esse θ está em radianos, então o ângulo total de 360 graus é 2π radianos. E aí eu multiplico por 2πr. Só convertir de graus, aqui é graus, para radianos. Só que isso me permite que eu simplifique 2π com 2π, chegando à conclusão que o comprimento do arco é θ vezes o raio. E chegando à conclusão que muitos já decoram, que seria a definição de radiano. A definição é que o θ, se eu quero saber quanto é o ângulo em radiano, basta eu pegar o comprimento do arco, que é o C, ó, isolo o θ, e divide pelo raio. Então, se você quer saber quanto vale esse θ em radianos, e você tiver o comprimento do arco, você pega o comprimento do arco, divide pelo raio, que é aqui, ó, que você tem o valor em radianos. Que legal, né? Então, o θ, o valor em radianos, é o comprimento do arco dividido pelo raio. E é essa equação aqui, ó, ou essa definição, como alguns gostam de lembrar, que é como que você define a medida do ângulo em radianos, é pegar o comprimento do arco que ele enxerga, e supondo que ele é um ângulo central, e dividir pelo raio daquela circunferência em que ele se encontra. E como que isso, professor, vai ajudar nessa questão? Veja bem. Olha que legal. Tá vendo esse ângulo aqui? Isso aqui empurrou e ele gira em torno desse O, não é isso? Tá vendo esse ângulo aqui? Eu vou chamar de θ. Agora me diga quanto, se esse aqui chama θ, mede θ, quanto mede esse aqui? Você concorda que é θ também? É o famoso, muitos aí vão lembrar que é o famoso opostos pelo vértice, ângulos opostos pelo vértice tem a mesma medida, não é mesmo? Então, esse ângulo aqui é igual a esse, tá? Só que, então vou colocar aqui, ó, θ igual a θ. Esse ângulo é igual a esse. Eu queria chamar de nome diferente, mas eu quero também dar um nome igual, porque eles são o mesmo ângulo. Só que o θ não é C sobre R. Vamos chamar esse aqui eu vou supor que é um arco, mas esse aqui é reto, né? Vou aproximar para uma curva. Então esse aqui tem um comprimento de circunferência, tá? Vou chamar todo esse lado menorzinho de 1. E todo isso aqui do grandão de 2. Como esse ângulo, tá? Digamos que aqui é o ângulo central de uma circunferência zona, e aqui esse θ é o ângulo central de uma circunferência de raio menor. De raio o quê? 2, né? Ficou por cima aqui, mas essa medida aqui é 2. Aqui, 2, tá vendo? Então aqui esse θ, ele é o ângulo central de uma circunferenciazinha de raio 2. E esse θ seria o ângulo central de uma circunferência zona de raio 10. Mas eles têm a mesma medida, né? Se eu chamar esse aqui de θ da circunferência 1, e esse aqui da circunferência 2, eles têm a mesma medida, né? E θ é o comprimento do arco que ele enxerga dividido pelo raio da circunferência que ele se encontra. Então, eu vou escrever que é C1 sobre R1 é igual a C2 sobre R2. Qual é o comprimento da circunferência do arco que ele enxerga aqui? Do arco que ele enxerga. É aproximadamente quanto dilatou a barra. 1,2 milímetros.
Observe que se eu já usar em milímetros, a resposta já dá em milímetros. Pelo raio da circunferência que ela se encontra, que é esse raio pequenininho, que é 2 centímetros. Ah, tem problema você usar aqui, não tem problema você usar aqui, professor, milímetros e aqui centímetros? Não, se eu usar aqui também em milímetros, aqui ficar em milímetro e centímetro. Tá? Não precisa ficar a mesma unidade, por quê? Porque eu estou usando mesmas grandezas dos dois lados. Se eu mantiver a mesma unidade para a mesma grandeza, elas se anulam. Né? Você pode ver que elas acabam se conversando. Se você colocar as unidades de medida, eu estou colocando aqui em milímetros, e aqui eu estou colocando em centímetros. Podia converter para tudo para milímetro, tudo para centímetro, professor? Podia, mas não precisa. Então, se eu mantiver aqui em milímetros e aqui em centímetros, você vai ver que a igualdade fica verdadeira. Milímetro por centímetro, tá? Isso chama análise dimensional. Elas têm que ser coerentes. Você pode converter tudo para a mesma unidade? Pode, você vai chegar na mesma resposta, te garanto. Você pode testar. Então, se eu estou falando de comprimento, estou colocando em milímetros. Então, esse comprimento aqui já vai dar em milímetros, chamado de C2, que é o que eu quero. Que eu também esse X, vou até colocar C2. E o R2 é 10, está em centímetros. Se eu convertesse para milímetros, ia ficar aqui 20 e aqui 100. Que no final das contas, quando eu cortasse, ficaria aqui 1 e aqui 5. Esse 5 passa multiplicando e adivinha? Você vai chegar que o comprimento C2 é aproximadamente, já que na verdade aqui é tudo aproximado, esse θ é igual. Mas aí poder fazer essa comparação na verdade é aproximado, porque isso aqui não é exatamente um arco, é uma linha reta. Mas é aproximadamente um arco, então ficaria aproximado. Então o C2 é aproximadamente 6, que é 5 vezes 1,2 dá 6, pode fazer aí, milímetros. Olha que massa, gabarito C.